Isso é profundo demais, né? É profundo demais porque fala da gente e de Deus na nossa vida, né? Tem um provérbio na Bíblia que diz que Deus perdoa 70 vezes 7. Isso quer dizer que Deus perdoa infinitamente. Tem gente que faz conta, Deus perdoa 7 vezes. A gente fala que é 3, 4, 1.500. A Bíblia fala 70 vezes 7. E não precisa fazer a conta na calculadora em casa não, para ver se está salvo ainda ou não. Isso significa infinitamente. Então, Deus nunca vai fechar a porta para qualquer um de nós, seja lá o que a gente fizer. A gente está vendo aí coisas na televisão terríveis nesses dias, não estamos? Morte, disso, aquilo, outro. Até uma criatura dessa merece a mão de Jesus, o abraço fraterno dele, se arrepender. Madalena foi um exemplo disso. Madalena era prostituta na época de Jesus Cristo, e ele jantou com ela, ele recebeu ela junto com seus discípulos, e ele fala para os discípulos que nenhum deles foi capaz de fazer o que ela fez. Ela lavou os pés dele com as lágrimas dela. Quando ela chora pedindo perdão a ele e se ajoelha diante de Jesus e lava os pés deles com as lágrimas dela. Quem de nós é capaz de falar que ela não merecia perdão? E a gente julga muitas pessoas, né? A gente rotula, né? A gente olha a pessoa, não vou com a cara desse cara, não vou com a cara dessa menina, não gosto do meu vizinho da frente, não gosto do vizinho do lado. A gente não gosta de um monte de gente e não sabe por quê, mas a gente não gosta. Enquanto Deus, enquanto Jesus Cristo, que é muito mais que a gente, aceita todo mundo de braços abertos, seja homem, mulher, pobre, rico, branco, preto, e hoje em dia até o terceiro sexo que a gente tem, né? Porque algumas religiões não aceitam o homossexualismo, né? E maltrata esse tipo de gente, que trata como uma escória da sociedade, e Deus não. A casa de Deus é aberta para qualquer filho, se quiser voltar, como é o filho da parábola. Então, não que a gente tem direito de errar a vida inteira e viver pedindo perdão para Deus, também não é isso, né? Se a gente fizer isso, errar o tempo todo, mas amanhã eu peço perdão para Deus, está tudo certo. Aí a gente sai daqui, apronta mais algo, amanhã eu peço perdão, está tudo certo. A gente vai desencarnar tão ignorante quanto chegamos. E essa não é a ideia. A ideia é que a gente saia daqui, quando a gente desencarnar, melhor do que quando a gente chegou. Para que não precise voltar tantas vezes e passar por tanta dor de cabeça que a gente passa. A Terra ainda é um planeta de expiação, um planeta de aprendizado, que está se transformando num planeta de regeneração. Ou seja, tudo que a gente está vendo acontecer no Brasil, fora do Brasil, guerras no Oriente Médio que não acabam, está tudo no seu devido lugar. É estranho ouvir isso, né? Eu lembro que eu ouvi isso uma vez de uma irmã. Eu fiquei pensando, falei, ou ela é louca ou eu não aprendi nada de Jesus Cristo. Foi quando teve um tsunami na Ásia, que morreu milhões de pessoas, né? Eu cheguei no centro espírita assim, meio transtornado. Ela, por que você está assim? Eu peguei e falei, não tem como estar bem, né, num dia desse, né? O clima do planeta estava muito ruim. E ela me disse, está tudo no seu devido lugar. Deus é justo, Deus sabe o que faz. Não cai uma folha de uma árvore que Deus não saiba e não permita. E se a gente confiar nisso, que não cai uma folha de uma árvore que Deus não saiba e não permita, ninguém aqui está passando por nada do que não mereça. As pessoas que nós temos lá em casa que a gente não gosta são necessárias para o nosso crescimento. O nosso desemprego é necessário para o nosso crescimento. A nossa doença que não cura e a gente vive em hospitais procurando uma solução é necessária para o nosso crescimento. Toda lástima, toda mazela que a gente vive é uma oportunidade de crescimento que Deus nos dá. Porque senão nós não estaríamos nesse planeta. Estaríamos num planeta mais evoluído que esse. Não passando por nada disso. Mas não é o caso. Ainda somos grãos de mostarda, que é uma parábola de Jesus também, que depois eu falo um pedacinho dela. E aí,
ele conta mais uma parábola, que é a parábola dos talentos. Essa também é maravilhosa. Ele diz que um homem foi viajar, um homem rico, e ele tinha, perdi a conta, 5, 3 e 1, ele tinha acho que 9 moedas. Se não foi, agora é 9, porque não é Jesus que está falando, sou eu. Então o que ele fez? Chamou 3 homens, deu 5 moedas para um, deu 3 moedas para outro e deu 1 moeda para um. É 2, né? É 3, 5, 3 e 2. Então ele deu 5 moedas para um, 3 para outro, 2 para um. Você ficou com uma parte mais pobrezinha, né? Você tem cara de bem sucedido, eu preferi dar para elas. E falou assim para eles: eu vou viajar e quando eu voltar eu quero minhas moedas de volta. E o que acontece é que quando ele volta, ele vai pedir conta das moedas que ele deixou. Isso depois de alguns anos, tá? Ele foi, viajou, quando ele voltou, eu quero minhas moedas de volta. O que recebeu 5, devolveu para ele 10. Ele falou assim: olha, eu peguei as tuas moedas e fui negociar com elas. E fiz de 5, 10, está aqui. Estou te pagando com juros, muito obrigado. O que recebeu 3, devolveu 6. Eu fiz a mesma coisa. Eu peguei as suas 3 moedas, negociei, trabalhei, fiz com que o dinheiro rendesse, estou devendo 6, com juros, obrigado. E o que recebeu 1 ou 2, falei 2, né? 2. O que recebeu 2, falou assim: está aqui as 2 que você me deu. Ele com medo, né, de perder as moedas, assim que o homem deu, ele procurou um lugar, enterrou essas moedas e não fez nada com elas. Por isso que devolveu só 2. E aí vem o ensinamento de Jesus mais uma vez, né, nos dando um baile, né, falando de simples, mas dando lição para a gente, né? O que devolveu só 2 foi condenado. Por que ele foi condenado? Porque ele foi preguiçoso. Ele pegou a moeda, ao invés de ele trabalhar e fazer render, ele simplesmente enterrou e devolveu a mesma coisa que ele recebeu, enquanto os outros 2 multiplicou o que ganhou. E na nossa vida também é assim. Hoje em dia a gente vê pessoas reclamando de fome, de frio, de falta de arroz e feijão dentro de casa, e a gente tem exemplo de pessoas que passam por isso, mas não faz isso aqui para mudar a sua vida. E Deus deu para cada um de nós muito mais do que 5 moedas. Ele deu a vida, Ele deu para a gente o corpo, principalmente a gente que tem um corpo, não digo perfeito, que a gente tem barriga, tem não sei o quê, mas é culpa nossa, não é culpa de Deus não, tá? Mas que deu o corpo, que deu a vida, que deu para a gente inteligência. A gente pega tudo isso às vezes e não faz nada. Pessoas que falam que estão desempregadas e acordam para procurar emprego meio-dia e falam que não acham emprego. Pessoas que escolhem um emprego porque não trabalha ali porque é longe, ali porque é feio, ali porque paga pouco. Pessoas que não estudam e reclamam que ganha pouco. E aí a vida é feita de ação e reação, né? É a lei de causa e efeito. Eu não estudei, eu não me preparei para a vida, mas fiz uns 4, 5 filhos, de preferência com mulheres diferentes. Eu vou chegar com 40, 50 anos passando necessidade financeira, mas a matemática é simples. Eu vou ter 3, 4 filhos para criar, mas como eu não estudei, eu ganho muito mal e vou proporcionar uma vida ruim para todos eles. Eu fumei a vida inteira e aos 80 anos eu estou entubado numa cama de hospital com câncer. Não tem pressa que resolva. Não adianta ficar fazendo novena, ir lá, rezar, porque eu não fiz a minha parte durante a vida inteira. Então, quando Jesus fala dos talentos, ele condena aquele que pegou os 2 e enterrou. Ele está falando disso. Eu não te dei a vida, eu não te dei a inteligência, eu não te dei família, eu não te dei tudo que eu te dei para você simplesmente cruzar os braços e não fazer nada. Eu te dei para você chegar na terra, como a gente brinca, né? Pelado, sem dente e sem nada, e desencarnar uma pessoa melhor, que trabalhou, que estudou, que avançou, que cresceu, que se deparou com dificuldades, né? Isso é normal, né? Mas que avançou.
e fez dos talentos que recebeu, multiplicou isso. E vai devolver para Deus um dia, se a gente tiver que encontrar Deus um dia, vai ter o que devolver, vai ter o que falar, eu fiz na minha vida, dos talentos que você me deu, uma riqueza, eu conquistei, eu fui um bom pai, eu fui um bom marido, eu fui um bom filho, eu estudei, eu contribuí com o centro espírita, eu contribuí com o vizinho que pediu socorro, enfim, eu dormi todo dia tranquilo, coloquei a cabeça no travesseiro sabendo que eu dei o meu melhor. Acho que, se eu não me engano, quem falava isso? Francisco de Assis, que ele se perguntava todo dia quando ele voltava para casa, eu sou melhor do que quando eu saí? Se a gente se perguntar isso, é muito interessante, a resposta às vezes não vai ser agradável, né? Eu sou melhor que ontem? Tem até uma brincadeira aqui que um amigo sempre que encontrava o outro falava, tudo bem, você está melhor? Mas melhor do que eu não estava doente. Não, melhor sim, melhor como pessoa, você está melhor? Porque a gente tem que estar melhor. Se a gente amanhã não se achar melhor do que hoje, alguma coisa está errada. Porque cada dia é uma oportunidade de crescimento, de evolução e de aprendizado. E depois da parábola dos talentos, vou falar da última parábola, tá? Tem a parábola da figueira seca, que também essa aqui para mim era a pior, né? O dia que eu vi essa parábola a primeira vez, eu falei, meu Deus, como é que Jesus Cristo fez um negócio desse? Mas se Jesus é amor, se é o Filho de Deus, né? Como algumas pessoas acreditam, como é que ele fez isso? Então diz a parábola que ele e os apóstolos caminhavam e se depararam com uma figueira frondosa, bonita, mas não tinha um fruto. E Jesus estava com fome, porque Jesus tinha fome, tá, gente? Ele tinha fome, ele ia no banheiro, ele era um homem, tinha necessidades fisiológicas como a gente, tinha sono. É que ele era muito melhor que a gente, né? Então ele controlava tudo isso, coisa que a gente não faz, né? A gente dorme na hora que não deve, a gente, enfim. E aí ele foi colher um fruto da figueira e não tinha fruto nenhum. E aí Jesus Cristo, indignado com aquilo, ele determinou que aquela figueira secasse e não desse mais frutos. E aí passaram, ele e os discípulos foram embora, e no dia seguinte realmente a figueira estava seca. Quando eu vi isso, eu falei, não, mas como é que Jesus mandou uma árvore secar, né? E aí, mais uma vez, vem a tradução da parábola, né? A figueira seca, ela se equivale a nós, seres humanos, que às vezes somos bonitos, frondosos, temos uma casa bonita, filhos bonitos, falamos bonito, se vestimos do bom e do melhor, perfume importado, isso e aquilo outro, e que por dentro não temos nada. Não oferecemos nada para o mundo. Aquela figueira era isso, ela era estéril. Ela só era bonita e frondosa. Não tinha adubo que desse conta, não faltava adubo para ela. Ela era adubada, ela era regada, ela era tratada, mas ela não dava fruto. A mesma coisa acontece com a gente. Se a gente não der frutos, se nós não aproveitarmos tudo que Deus nos dá de presente, e é muita coisa, a gente tem muito mais a agradecer do que a pedir. Até aqueles que se acham infelizes têm muito mais a agradecer do que a pedir. Se a gente não der frutos e não contribuir conosco, com aquele que nós amamos e com um mundo melhor, nós vamos ser também uma figueira estéril. É que a gente não vai secar de um dia para o outro, mas a gente vai definhar aos poucos. Se a gente não utiliza a nossa saúde, a nossa vida, cada momento nosso para contribuir com o mundo, a gente é estéril. A fé sem obras não é nada. Não existe salvação fora da caridade, é o que diz o Espiritismo, e eu acredito nisso. Não adianta eu pregar que sou bom, eu ser bonito, eu ser isso, eu ser aquilo, como a gente vê personalidades famosas, então, se a gente não contribuir com a humanidade. Eu sou milionário, o que eu faço da minha riqueza? Porque não é que eu sou milionário, eu estou milionário. Nessa encarnação, eu estou milionário. A espiritualidade me concedeu essa oportunidade de ser rico. Mas o que eu faço com essa riqueza? Encho minha geladeira de filé mignon e dou tudo de bom para meus filhos, mas o vizinho do lado
passando fome, eu nem olho para o lado, porque eu tenho vergonha. E pior é quando a gente não olha, porque nem vergonha a gente tem. Porque a gente está satisfeito com as nossas coisas, com a nossa casa, com a nossa vida organizada e feliz, e não consegue olhar a miséria alheia. E aí, eu fiz uma relação de tudo isso, né, de todas essas parábolas, com o Sermão da Montanha, que eu acho fantástico. Mahatma Gandhi falou uma vez que se a gente queimasse todos os livros do mundo e só sobrasse escrito o Sermão da Montanha, a gente tinha tudo que a gente precisa para ser feliz. E é verdade. Dizem que não existe receita de felicidade pronta. Realmente, nesses livros de autoajuda, a psicologia, a ciência, ninguém consegue dizer, olha, tome isso aqui que você vai ser feliz. Se tivesse essa pílula, né, e aí, talvez ninguém de nós estivesse aqui, porque eu ia tomar uma pílulazinha e não teria nada na minha alma de incompleto para eu ir buscar na casa espírita. Eu ia estar por aí, fazendo sei lá o quê. Mas não existe a receita de felicidade, né? Mas existe o Sermão da Montanha, que eu acho ele uma receita de felicidade. Eu vou ter que ler porque eu não vou lembrar todos, tá? São nove, eu não digo mandamentos, são 9 mensagens que Jesus deixou. Ele fala: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados vós, todos nós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Isso é lindo, né? Isso é a receita da felicidade, né? Se a gente conseguir seguir essas 9 mensagens que Jesus nos deixou, a nossa vida vai mudar bastante, né? E aí, como a gente está em 2012 e hoje não se fala de parábola, hoje fala de pensamento, hoje fala de frases e pensamentos, enfim, eu trouxe algumas frases, alguns pensamentos atuais, que para mim são parábolas também, só que hoje a gente dá outro nome, né? Mas que eu achei muito interessante. A primeira dela é um trecho de um filme. Eu tenho tempo ainda? 8? Tá. 5? É um trecho de um filme que um rabino e um padre vai assistir uma luta de boxe. E antes de começar a luta, o lutador de boxe se benze, agacha e se benze. E aí o padre pergunta para o rabino: o que significa isso que ele está fazendo, né? Vai ajudar ele a se benzer? Aí o rabino falou: não vai ajudar nada se ele não souber lutar. Isso é muito interessante na nossa vida, né, na prática, porque para a gente também é assim. Não adianta a gente orar, fazer evangelho no lar, para quem gosta do texto, fica lá contando bolinha por bolinha, ajoelhar no milho, se chicotear, nada vai adiantar se a gente não for à luta, né? Então é o lutador de boxe. Não adianta ele se benzer se ele não sabe lutar. Precisa saber lutar. A gente tem que saber lutar. E também saber orar. Uma coisa não desobriga a outra. É como o nosso passe que a gente toma na casa espírita, né? Estou fazendo um tratamento material no hospital para alguma doença que eu tenho, para a minha artrose na coluna. Isso, o passe vai fazer com que eu pare de tomar o remédio? Ou que eu devo parar o tratamento? No primeiro momento, não. Pode ser com o passar do tempo, com a nossa fé, com a manipulação de energia dos irmãos, a gente consiga, né, dar uma melhorada. Mas isso não diz que a gente deve parar de se cuidar, né? Então, é o famoso orar e vigiar. Uma outra coisa interessante que eu anotei aqui, fala do presidente Abraham Lincoln. Uma vez ele recebeu um homem que queria falar com ele, e a secretária dele foi receber esse homem.
E ele, pela fresta da porta, viu o homem e falou assim para ela: não vou receber esse homem. Ela estranhou e falou: mas por que o senhor não vai receber? Ele falou assim: porque eu não fui com a cara dele. Ela foi conformada, voltou e perguntou: mas presidente, que culpa o homem tem da cara que ele tem, né? Ninguém, né? Que culpa ele tem? Por que o senhor não vai receber? Aí o presidente falou assim: todo homem, depois de 40 anos, é responsável pela cara que tem. Isso é muito interessante, né? A gente conhece pessoas com cara de derrotado, não conhece? Pessoas com cara de sofrido, com cara de... Aquela pessoa se olha e fala: meu, tem cara de tranqueira, deixa eu sair de perto. Ó, a gente rotulando as pessoas, né? Mas a pessoa faz essa cara, ela vende essa cara de sofrimento, né? E tem pessoas que você olha e gosta da pessoa, né? Até quem não vê a aura sente que é uma pessoa boa, do bem, a cara é boa, né? Então todo homem depois dos 40 é responsável pela cara que tem. Quem tem mais de 40 aqui, quando chegar em casa, olha no espelho e vê se está boa a cara. Se não tiver, foi o que você construiu no passado do tempo, né? E para encerrar, senão vou me estender aqui demais, para encerrar, o estudo fala assim, gente, que quando eu tiver no meu último momento de vida, nos meus últimos suspiros, né? Qualquer um de nós aqui, nós temos que fazer 4 perguntas antes de desencarnar. Aliás, pode fazer desde já, quem não sabe nunca desencarnar, né? Não se desencarna e não faz as perguntas. Onde está Deus? A gente se perguntar isso, né? Onde está Deus? A outra pergunta: onde estão as pessoas que me amam, né? Já pensou você morrendo ali nos últimos suspiros, olhar para o lado e não encontrar ninguém que você ama? A terceira pergunta é: onde estão as pessoas que eu amo? E a quarta pergunta é: o que fiz de útil da minha vida até agora? Né? Eu acho que a gente não precisa esperar chegar no último suspiro para se fazer essas perguntas, porque a gente precisa encontrar felicidade e razão de viver no caminho e não só na chegada, né? Como a gente não sabe quanto tempo a gente vai demorar para chegar onde a gente espera, e a jornada é grande e não é fácil, a gente precisa fazer do nosso dia a dia, de cada passo nosso, um dia feliz, um dia de otimismo, um dia de paz, de amor, de felicidade. Porque se eu esperar conquistar algumas coisas para eu ser feliz, pode ser que demore muito. Eu vou ser feliz quando eu quitar meu apartamento, mas falta 20 anos. Até lá, como é que vai ser? Eu vou ser feliz quando meus filhos se formarem, pode faltar 7 anos para isso. Eu vou ser feliz quando me separar da mulher que eu estou, porque eu não gosto dela, preciso de outra. Mas não é meu caso, tá? A gente não pode esperar para falar eu sou feliz quando conquistar as coisas. A felicidade tem que estar no caminho, a cada passo. E aí, no último dia de vida, no nosso último suspiro, essas perguntas terão resposta. Onde está Deus? Onde estão as pessoas que eu amo? Onde estão as pessoas que me amam? E o que eu fiz de útil da minha vida? Bom, a mensagem que eu tinha era essa. Obrigado.